Vamos então começar aqui o nosso trabalho de hoje, o Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós estamos no terceiro item, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, a partir da questão 963. Lembrando que nós já estamos chegando aqui no final, né, do nosso estudo do Livro dos Espíritos. São 9 itens nesse último capítulo, nós estamos no terceiro, e depois vem a conclusão, para a gente poder fechar aqui mais uma releitura desse nosso trabalho, e depois nós iniciaremos o estudo do livro Obras Póstumas, para conhecer um pouquinho sobre a personalidade de Kardec, que eu acho que esse livro é o que retrata melhor as características pessoais do nosso codificador, porque ali ele traz depoimentos pessoais, comunicações que vieram para ele, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a personalidade do nosso professor. E aí então, nesse capítulo, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, bom dia, soldado, é bem interessante a gente estudar esse capítulo, né? Aliás, como todos os outros, mas esse aqui tem uma característica especial, porque ele toca não apenas a doutrina espírita, mas toca também todas as religiões, porque todo mundo tem aquela ideia, né? Na verdade nós crescemos não apenas nessa nossa atual existência, mas nas tantas existências anteriores, nós vivemos, né, crescemos e vivemos ouvindo aquela mesma mensagem de que Deus vai ficar triste com você, porque Deus vai te castigar, porque o Papai do Céu ficou feliz com o que você fez. Então, nós trazemos para o nosso estudo características de um Deus personificado na figura humana, como acontecia no passado. O panteão greco-romano, né, que é o mais conhecido de todos nós, mas nós temos também ali o panteão nórdico, né, onde nós temos Odin, que era o grande líder dos deuses nórdico. Então temos os romanos também, os gregos, temos os egípcios também, que tinham seus deuses. Então o homem tinha uma relação muito próxima com esses seres, e eles muito próximos de nós também. E isso significa que eles também tinham as suas personalidades, deuses que eram mais amorosos, deuses que eram mais agressivos, deuses que eram vingativos. E isso acabou se disseminando na nossa consciência, fazendo com que o Deus trazido pelos hebreus, né, e depois pelos judeus, e aí vindo pelo cristianismo e tudo mais, continuasse sendo um Deus personificado. Então nós temos aquela expressão chamada de antropomórfico, né, ou seja, forma de homem. O Deus seguido na Bíblia, né, a mesma coisa também, né, na Umbanda, também temos ali as personificações das entidades, das divindades daquela religião. Então aquele Deus que tem a personalidade humana e se comporta como tal, mas ele tem aquele poder supremo, aquele poder muito maior do que os seres humanos, né, infinitamente maior do que os seres humanos comuns, mas ainda assim continua trazendo essas características da sua personalidade. E aí então a gente vai vivendo a nossa vida sempre imaginando que esses deuses estão à espreita, observando o nosso comportamento, para que nos castigue, nos recompense de acordo com o comportamento que a gente tem. Então por isso aquela expressão bastante comum, principalmente entre os católicos mais antigos, né, aquelas pessoas que viveram e ainda vivem as tradições católicas, aquela expressão que diz assim: eu sou uma pessoa temente a Deus. Esse temente a Deus significa que ela teme Deus, né? Então ela tem medo, ela age do jeito certo para evitar ser castigada por esse Deus temeroso, esse Deus vingativo, como no Antigo Testamento nós temos ali a ira de Deus, que foi capaz de punir o homem expulsando do paraíso, que foi capaz de punir os seres humanos com Sodoma e Gomorra, que foi capaz de punir os seres humanos com o dilúvio. Então ele foi capaz de dizimar a população da terra. E isso, né, aquela passagem em que
temos ali as tribos hebraicas lutando contra aquelas tribos que não são as eleitas por Deus, e de repente Deus faz com que o sol fique parado no alto do céu, para que o dia fique mais claro, e começa a arremessar bolas de fogo e tudo mais. Essa imagem trazida para nós mostra um Deus realmente vingativo. Aquele Deus mosaico, né, o que significa que Moisés trouxe para nós essa visão. Temos também as pragas do Egito, vocês se lembram, né, que a gente começa a estudar, que aí então começam a vir ali os gafanhotos, o enxofre, o rio vira sangue, o primogênito morre, aquela coisa toda. Então Deus foi capaz de fazer tudo isso. Jesus, então, depois que ele chegou, trazendo para nós uma visão não de um Deus punitivo, de um Deus severo, mas de um Deus amoroso, ele disse que não veio mudar a lei, mas ele veio trazer para nós um outro entendimento. Aí ele começou a chamar Deus de Pai. Já não era mais aquele Deus vingativo, aquele Deus cruel muitas vezes. Ele era o Pai. E como Pai, um Pai amoroso, mas um Pai severo também, porque ele queria que seus filhos seguissem a sua educação. Então, de um modo geral, pelo fato da gente entender Deus como sendo um ser muito parecido com a gente, em suas características físicas, porque se nós falarmos assim, fechemos os olhos e pensemos em Deus, a primeira coisa que vem é aquela imagem daquele velho barbudinho, vestido com a roupa branca, ou então aquela nuvem com formato de rosto, olhando para nós, porque é o mais próximo que a gente consegue chegar desse entendimento. Quando Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta que é Deus, não perguntando quem é Deus, mas que é Deus, afinal de contas. Aí colocaram apenas como uma inteligência suprema, que é o máximo que seria o mais próximo dessa realidade, uma inteligência suprema. Só que para nós ainda é difícil, porque a inteligência é algo muito abstrato, e sendo abstrato a gente não consegue visualizar, e não conseguindo visualizar a gente não consegue compreender. Essa é a nossa limitação, a gente só consegue entender aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue dimensionar, aquilo que a gente consegue analisar através do nosso raciocínio, através dos nossos sentidos. Então, dessa forma, quando a gente começa a compreender Deus nessa personificação humana, a gente traz também as características dos próprios seres humanos. E aí, então, essa nossa relação é uma relação de amizade. É a relação entre pai e filhos, mas aquela relação em que o pai tem autoridade, os filhos estão submetidos a ela. E estando submetidos a ela, o castigo e a recompensa fazem parte dessa relação. Nando colocou as civilizações daqui também temiam os deuses, né, oferecendo os moais, né, sacrifício, né, com medo dele não ficar satisfeito e fazer chover pouco, né, ou dar pouco peixe, tudo por temor. Sempre foi assim, né, a natureza em si respondia de acordo com o temperamento, de acordo com o bom humor das divindades, né? Então vinham os castigos, as secas, as tormentas, a fartura, né? Todas as civilizações construíram altares e estátuas em homenagem aos deuses para poder ou fazer aquela barganha, né? Eu te agrado e você me devolve isso em recompensa, né? Ou eu te agrado para evitar, ou para que você pare de me punir. Então sempre foi assim a relação do homem com Deus. E por isso, quando a gente coloca nesse capítulo que Kardec traz para nós a intervenção de Deus nas recompensas e penas, a gente costuma pensar dessa forma. Exatamente que Deus interfere no nosso dia a dia e que a gente consegue negociar com Ele aquilo que a gente precisa. Então, se Deus não gosta de mim, porque Deus está de mau humor, porque Deus não me ama, então a gente continua pensando dessa forma. E a mesma coisa também a gente pode até perceber nas nossas orações. Muitas vezes eu faço as minhas orações para agradar a Deus, porque se eu não fizer, de repente pode acontecer alguma coisa ruim. Então a gente continua ainda naquela bajulação, né, naquela relação muito mais baseada no interesse do que na confiança. Porque esse é exatamente o detalhe, a confiança de que tudo está no lugar certo e que nós não precisamos fazer nada além de seguirmos aquilo que nós temos necessidade de fazer para nos desenvolvermos, para evoluirmos, para que as coisas aconteçam da forma certa. Nós temos aqui no próprio Livro dos Espíritos também um capítulo que é muito interessante para todos nós, que é o primeiro item,
desse nosso dessa parte terceira das leis morais, que são os caracteres da lei natural. Foi o primeiro item das leis morais que nós estudamos, né? Kardec colocou várias leis de sociedade, lei de liberdade, de igualdade e tudo mais. Então esse primeiro item, caracteres da lei natural, nós já estudamos, já retomamos esse raciocínio a partir desse capítulo, voltamos a ele de novo porque é importantíssimo a gente ter essa consciência. Na questão 614, Kardec, conversando com os espíritos, falava sobre a lei natural. A lei natural já era um pensamento filosófico bem antes de Kardec, não foi ele que criou essa expressão, então ele já trazia isso da filosofia dos iluministas, dos pensadores do passado, falava sobre essa lei natural. Então Kardec colocou isso, submeteu essa ideia, esse tema aos espíritos para poder entender exatamente de que forma que eles poderiam nos esclarecer. E ele perguntou: o que devemos entender por lei natural? Os espíritos responderam que lei natural é a lei de Deus. Aqui a gente dá uma pausadinha nessa questão e a gente fica se perguntando como é que a gente pode entender as leis de Deus. Que leis são essas? Eles continuam: é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Questão 615. A lei de Deus é eterna? A resposta é eterna e imutável, como o próprio Deus. E a gente estudou um pouquinho, né, sobre aquela questão da lei que é eterna e imutável, para aquela lei que é temporária e imutável, que no caso são as leis dos homens. Que nós tivemos muitas leis no decorrer da nossa história, cada lei de acordo com a cultura, com o comportamento dos homens, com os seus níveis, com os seus tipos de infrações. E aí então ele foi criando leis, e conforme ele vai evoluindo, algumas leis foram caducando, foram ficando para trás, enquanto outras leis foram criadas. Mais para frente um pouquinho, Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra. Aí coloca que Deus não se engana, porque ele coloca uma lei que é definitiva e deixa que os homens façam, né, criem a sua própria legislação para poder coordenar a sua própria vida. Isso faz parte também da evolução. O que as leis divinas abrangem na 617? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. E aí continua aqui estudando sobre essa questão das leis, que por enquanto não interessa para nós aqui estudar com mais profundidade essa questão. Mas quando nós estudamos sobre a lei natural, nós lembramos que tudo evolui na natureza. Quando a gente pensa que tudo evolui na natureza, isso faz parte de uma lei natural, que é uma tendência natural, que as coisas sempre evoluam. E todas as vezes em que eu me desvio desse caminho evolutivo, significa que eu quebro a harmonia com essa lei. E serei mais ou menos, mais dia, menos dia, trazido de volta a ela. E ser trazido de volta pode ser através do convite ou pode ser através do arrastamento. Aquela frase de Tagore que eu gosto muito, que eu sempre falo para vocês, agora deixa eu lembrar agora, que falo dela tanto, acabou me fugindo, que a vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega, aquele que a nega, né? Então quando se fala da vida, que ela conduz quando você aceita, quando você está em harmonia com ela, e você sofre o arrastamento quando você a nega por uma rebeldia, por uma ignorância, nós temos então aqui que essa lei natural abrange muito mais do que a gente imagina. E essa lei ela atua não apenas no nosso mundo material, porque no mundo material nós temos as leis da natureza, as leis físicas, que dizem respeito ao mundo que a gente vive, ao corpo que nós possuímos. O fato de eu possuir um corpo material, existem leis que precisam ser seguidas. Quando a gente estuda um pouco sobre anatomia, sobre a fisiologia, sobre biologia, nós entendemos que os nossos corpos têm necessidades. Basta a gente ver, por exemplo, né, quando se fala em bem-estar, que nós somos seres sedentários.
E falarmos de seres sedentários hoje é visto de uma forma pejorativa, mas a gente lembra que o sedentarismo é um estilo de vida em que o homem se instalou num local deixando de ser nômade, como eram as primeiras sociedades primitivas aqui do nosso planeta. Só que essa ideia do sedentarismo saiu daquela instalação onde o homem continuava trabalhando para sobreviver, plantando, caçando, tendo as suas criações, construindo a sua habitação e tudo mais, para chegar nessa fase mais moderna onde nós temos a alta tecnologia, e o sedentarismo se tornou quase que uma patologia social. Onde que o sedentário é aquele indivíduo que fica sentado numa poltrona em frente à televisão, com uma bacia de biscoitos no colo, comendo, engordando e daqui a pouco está infartando e desencarnando. Mas isso que significa o quê? Que nós estamos infringindo a nossa necessidade do organismo. Porque o nosso corpo precisa de mobilidade, o nosso corpo precisa de nutrientes, precisamos ter controle sobre as substâncias que nós ingerimos, e nós quebramos essa lei. Se eu tenho uma taxa de gordura no meu corpo que precisa ser limitada naquele nível, todas as vezes em que eu excedo essa taxa, significa que eu vou começar a entrar então em conflito com o funcionamento do meu próprio organismo. Níveis de açúcares, níveis de exercícios que eu preciso fazer. Isso faz parte de uma lei natural. Então, quando eu falo também aqui do mundo material, nós temos também outras leis, que são, no caso, as leis morais. As leis morais, por exemplo, nos conduzem na nossa própria trajetória e também na trajetória comum com outras pessoas, nos nossos relacionamentos. Nessas leis morais nós temos ali as virtudes, nós temos ali as características do nosso caráter, as características da nossa personalidade. É tudo aquilo que eu penso, que eu falo e da forma como eu ajo. Tudo isso vai interferir no meu modo de vida aqui hoje. E nessa questão das leis morais, então nós temos aqui no nosso mundo material as leis da matéria e as leis morais. Nós temos também as leis morais no mundo espiritual. Porque nós nos esquecemos que no mundo espiritual nós também continuamos evoluindo. E os espíritos também estão submetidos a essas mesmas leis naturais, a essas mesmas leis divinas. E todas as vezes em que infringirem essas leis, principalmente no caso do mundo espiritual, as leis morais, eu sofrerei as consequências disso, não como uma punição, mas porque eu quebrei a harmonia daquela lei que me conduzia pelo caminho da evolução. Eu me desviei, serei trazido de volta. E mais uma vez, eu serei trazido de volta pelo convite, baseado no amor, ou eu serei trazido de volta pelo arrastamento, baseado na dor. Mas porque a lei sempre me diz, você deve seguir por esse caminho, não se desvie. Só que a gente lembra sempre, mas poxa vida, eu não consigo fazer a coisa certa, eu não consigo sempre agir do modo que devo agir. Na verdade, como diz Bezerra de Menezes, numa das suas palestras, né, através da psicofonia de Valdo Franco, ele sempre diz que a experiência resulta das tentativas de erros e acertos. Então nós erramos, aprendemos com os erros, voltamos a tentar novamente. Erramos novamente, vêm as consequências, até que a gente aprenda a se harmonizar com essa lei, e aí então a gente começa a agir de um modo correto. Tem aquela frase popular, né, que é um tanto quanto dura na sua forma de se expressar, mas na verdade ela é bastante verdadeira na sua essência, que ela diz, né, errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Mas a gente tira essa burrice e coloca, errar duas vezes é continuar insistindo na ignorância. Porque na verdade, né, bom dia Silvani, bom dia pessoal que chegou, porque na verdade a gente sempre tem essa ideia de que nós estamos sendo castigados injustamente, de que Deus não vai com a nossa cara, de que existe alguém que não nos ama, aquela coisa toda. Então, na verdade, quando a gente começa a entender essas leis, a gente percebe que faz parte de um conjunto, faz parte de um sistema, de um mecanismo que deve funcionar de uma forma harmônica. E todas as vezes em que ele se desvia dessa harmonia, em que há algo que quebra essa harmonia, aquele motor do carro, quando você está dirigindo o seu carro, de repente você está ouvindo um nheque-nheque no motor, está ouvindo uma batida no motor, alguma coisa está errada. Existe alguma engrenagem que está fora de sincronia, existe alguma correia solta, um parafuso que não está bem apertado, algo que não está bem lubrificado, alguma coisa está fora desse funcionamento. Então, no nosso caso, a gente começa a aprender sofrendo as consequências dessa desarmonia.
Embora o motor não tenha sistema nervoso para poder reclamar das dores, se ele tivesse, a gente pode imaginar o que a gente faz com os nossos carros, a falta de manutenção, a falta de cuidado. Se o nosso carro falasse, como aquela história dos carros animados que aparecem na televisão, para quem se lembra, né, daquela infância de assistir o Herbie, né, o que se meu Fusca falasse, já pensou se a gente tivesse um carro como aquele, que reclamasse todas as vezes que fosse maltratado? O nosso corpo é assim, a nossa vida é assim. Nós sofremos as dores físicas e sofremos as dores morais quando as coisas não estão funcionando bem. Aqui no nosso Livro dos Espíritos também, nós temos aqui numa outra parte, na segunda parte desse primeiro capítulo que trata da lei divina, ou lei natural, nós temos aqui no item 619, Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Porque já que existe uma lei, e para que a gente possa ter uma vida tranquila, uma vida feliz, a gente tem que conhecer essa lei, conhecer as regras do jogo. A pergunta é, Deus proporcionou a todos os homens esses meios de conhecer a lei? Porque seria justo, né? Já que Ele colocou uma lei, para eu poder viver dentro da lei, eu preciso conhecê-la. Todos os homens, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Muito bem. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ou seja, na condição de desencarnados, vivendo no mundo fluídico que nos envolve, nós temos uma compreensão melhor do que quando nós estamos encarnados, envolvidos pela matéria? A resposta, ela a compreende, a alma a compreende, segundo o grau de perfeição a que tenha chegado, e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ele a esqueça. Ou seja, nós temos o direito de esquecer, mas nós temos o dever de cumprir, de assumir as responsabilidades. Quer dizer, não existe desculpa. 621. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta clássica que todos nós conhecemos, na consciência. Todo mundo sabe a resposta, mas ninguém consegue vivenciar essas leis, mesmo sabendo que essas leis estão escritas na nossa consciência. Por isso nós continuamos ainda cometendo as nossas infrações morais no mundo em que a gente vive. Todos nós estamos sempre ali sendo cutucados por um tipo de sofrimento, passando por um tipo de angústia. E aí a gente vai perceber que na origem desses problemas que nós enfrentamos está exatamente ali uma falta de atenção da nossa parte, uma infração dessa lei. Então essa lei está inscrita na nossa consciência, mas mesmo assim a gente não presta atenção nela. Daqui a pouco a gente vai ter que carregar aqueles chapéus, carregando assim com um outdoor na nossa cabeça. Aqui estão as leis divinas. Amarrar assim aqueles livros pesados nas nossas costas, para a gente ficar carregando para não esquecer. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Ou seja, já que está na nossa consciência, por que a gente precisa ter ali os profetas, os reveladores, né? Aqueles homens que foram escolhidos para isso? Porque o homem a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse lembrada. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. E em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados, com o fim de fazer progredir a humanidade. E aqui a mais clássica das respostas que nós temos aqui. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: vede Jesus. Ou seja, temos ali então alguém que veio como modelo moral para revelar essas leis naturais que regem as nossas vidas, só que em vez disso o homem
muito mais por essa tendência de idolatria, por essa tendência de a síndrome da ovelha, que eu já falei para vocês, né, que vivemos nessa síndrome da ovelha sempre precisando de um pastor para guiar os nossos passos, né? A gente se esquece do nosso próprio potencial, como diz no Evangelho, deixai brilhar a vossa luz. Então, na verdade, a gente passa para a idolatria e nós nos esquecemos de seguir o modelo. E não seguir no sentido de caminhar atrás dele, mas seguir no sentido de conduta, de fazer aquilo que ele fez. Então temos ali as características das leis naturais e o conhecimento das leis naturais. 2 capítulos extremamente importantes aqui no nosso Livro dos Espíritos, que, se for bem entendido, a gente para com esse comportamento rebelde de não aceitar as coisas como elas são, de não aceitar aquilo que acontece na nossa vida como se isso fosse uma punição, uma injustiça contra as nossas necessidades, contra os nossos interesses. Nando colocou, né, mais da metade do planeta não sabe quem foi Jesus. Na verdade, Nando, eu colocaria muito mais do que isso. Porque, na verdade, nós conhecemos a personalidade, mas nós não conhecemos a missão. Porque a história coloca para nós quem foi. Né? Porque, na verdade, a história não tem fatos para poder provar a existência dele. Mas a história, a nossa história geral, né, que nós estudamos na escola, que os historiadores fazem pesquisas e tudo mais, embora não tenham provas da existência física de Jesus, temos ali um ou outro indício que fale alguma coisa sobre ele, nós temos ali as consequências da aceitação da sociedade ocidental dessa personalidade. Ou seja, sabendo que Jesus esteve presente entre nós e provocou aquela grande revolução moral, aquela grande transformação, a própria sociedade se transformou a partir dali. Tanto que nós temos hoje calendário que fala, né, nosso calendário gregoriano, por exemplo, traz para nós ali que é a partir do nascimento de Jesus que nós começamos a contar de um modo positivo, né, o nosso tempo. E nós temos ali também que a influência na construção de instituições espiritualistas, de religiões propriamente ditas, de rituais, de práticas, tudo baseado na existência dessa personalidade. Então, quer dizer, nós sabemos que ele existiu por essa cultura que nós temos, pelas nossas tradições, mas nós não conseguimos entender ainda o que ele veio fazer. Porque para muitas pessoas, ou para a maioria das pessoas, a ideia é que ele veio nos salvar. Ele veio aqui como se fosse uma força tática especial que veio nos resgatar desse mundo de sofrimento. Só que esse resgate é exatamente isso que se imagina, que ele veio aqui para pegar você no colo, ou para nos pegar no colo, e nos levar para um lugar salvo, um lugar tranquilo. Essa é a imagem que se tem. O sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus salva. Se entregue a Jesus que você vai ser salvo disso, daquilo tudo. Essa é a imagem que nós temos. Mas qual é a missão real dele? Ele veio ser modelo de conduta para todos nós. E se a cada um segundo as suas obras, como as suas próprias palavras foram ditas, significa que somos nós que alcançaremos esse estado de plenitude. Através das nossas próprias ações. E ele veio ser exatamente aquele mestre, aquele modelo de conduta que nós devemos seguir. Armando colocou, se mais da metade do mundo não conhece Jesus, imaginem Kardec. Né? Pois é, nunca ouviu falar. Apesar de Kardec, como a gente lembra sempre, né, Armando, ele foi um instrumento para trazer para nós essa mensagem, esses ensinamentos. Né? Então, assim, a conduta de Kardec como um ser humano foi como tantos outros que tem por aí. Né? Quantas pessoas tiveram a mesma virtude de Allan Kardec como um trabalhador, como um homem de família, como um filósofo, como um professor e tudo mais. Né? Então, até aí, a gente não precisa valorizar tanto a personalidade de Kardec em termos de missão de transformação moral do mundo. A missão de Kardec é ela trazer essa revelação, e o que ele fez com muita propriedade, fez com muita sabedoria e com muita eficiência. Sem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente fala de Jesus, que é essa figura mítica e ao mesmo tempo mística, que o mundo hoje venera, que o mundo hoje idolatra, ele não é compreendido no trabalho que ele veio fazer. É como se ele tivesse vindo aqui, feito tudo o que fez, voltou para trás e falou: meu Deus do céu, parece que eu perdi tempo. Porque eu falei tantas coisas para eles não entenderam ainda.
continuam ainda com essa ideia de que ele veio me salvar. A Tina colocou, por que outras religiões dizem isso, que Jesus veio nos salvar? Deus prometeu e ele vai cumprir, né? Exatamente por isso, né, Tina? A ideia que tem há tantas mensagens que foram passadas no Novo Testamento, quando fala assim, né, se você quer seguir, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, na verdade, as pessoas entenderam que nós temos que nos aproximar de Jesus fisicamente para esperar que ele faça todo o trabalho de nos salvar. Basta que a gente simplesmente deixe que ele faça as coisas. Eu me entreguei a ele significa assim, a minha vida está na mão dele, ele pode fazer o que ele quiser. Só que, na verdade, ele veio aqui para dizer assim, olha, eu vim te mostrar o que você deve fazer. Eu não vim fazer por você. Eu não posso salvar você se você mesmo não se salvar. Então é essa transformação moral que nós precisamos fazer, que a doutrina veio nos esclarecer com tanta clareza. E que as pessoas, na verdade, a gente vê que essa resistência, ou essa visão negativa que as religiões tradicionais têm do Espiritismo, é exatamente isso, porque nós quebramos muito dessa magia, ou seja, a doutrina quebra muito dessa magia de endeusamento, dessa coisa mágica, dessa relação fantástica, miraculosa. O Espiritismo veio colocar os nossos pés no chão, veio nos tirar dessa fantasia, desse torpor espiritual que a gente veio vivendo até então, e as pessoas não querem sair disso. Era mais ou menos, para quem, fazendo uma comparação um pouco pobre, para quem assistiu Matrix, quem não assistiu, assista, pelo menos o primeiro filme. Ah, mas eu não gosto de ficção. Assista para poder entender a ideia da coisa. Nós vivemos num mundo de faz de conta e de repente nós temos que acordar para a realidade. Muitas pessoas não querem acordar. Muitas pessoas querem continuar vivendo as suas vidas baseadas na fantasia. Matrix. Então quando você acorda e você se depara com a realidade, a sua perspectiva do mundo muda completamente. Bom dia, pessoal que chegou. Muda completamente. E aí tem pessoas que, não, eu prefiro viver dormindo, porque na verdade as pessoas ficam dormindo, né, mas vivem ali uma fantasia, né, a sua mente cria uma realidade paralela, digamos assim. E muitas delas não querem acordar. Então a mesma coisa acontece assim nas religiões tradicionais, as pessoas querem viver em função ainda dessa crença, de que o mundo é cor-de-rosa, de que Jesus veio me salvar, mas ele só veio salvar a mim, quem não quiser se salvar fica para trás, eu não tenho nada com isso, cada um com seus problemas, porque eu vou viver no paraíso, porque onde Deus está sentado no seu trono, Jesus está à sua direita, os anjos estão tocando ali as suas harpas douradas, aquelas nuvens assim no chão, tudo, né, aquele chão de nuvens maravilhoso, e a gente vai ficar o tempo todo em contemplação cantando os hinos de louvor. Essa é a ideia que se tem desse mundo fantasioso. E a doutrina veio, a coisa não é bem assim não, meu filho, você vai ter que trabalhar muito para poder acordar. Aí fala assim, não, porque isso não é coisa de Deus, porque... Infelizmente a gente enfrenta isso. Infelizmente a gente enfrenta isso. Mas vamos lá. Fizemos essa introdução, porque o que a gente falou até agora foi introdução, né? Foi quase o estudo inteiro fazendo introdução. Nós falamos sobre tudo isso porque aqui nesse item número 3 desse nosso capítulo, desse último item, né, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Futuros, nós temos aqui o capítulo que diz assim, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Ou seja, até onde Deus vem colocar o dedinho aqui na situação que você está vivendo para te dar uma recompensa por você ter sido bonzinho ou por te castigar por você ter sido menino mau. Qual é exatamente a realidade dessa situação? A Florzinha colocou para nós, quando eu voltei do Espírito Santo, vim de avião sobre as nuvens, não vi nenhum anjo sentado lá, né? Será que eles não existem? É que eles não ficam na frente do avião, né, Florzinha? Você não pode também acreditar que eles estão parados ali esperando o avião passar, né? Claro, né? Então não é bem assim que a coisa funciona, né? Então quando eles estão percebendo, eles saem da rota, então é tudo no cantinho. Mas vamos lá, questão 963. Kardec pergunta aqui, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Então a gente pensa assim, tem um documentário muito legal, que na verdade não é um documentário, seria assim
um vídeo que traz imagens, né? Essas imagens são tiradas do telescópio Hubble, aquele utilizado da NASA, para fotografar os confins do universo. E nesse documentário, nessas imagens, mostra assim aqueles berços de galáxias, mostra assim as nebulosas, que são fotos absolutamente magníficas. Para quem não conhece, é só procurar no Google um documentário chamado Stargaze. Deixa eu escrever para vocês aqui. Isso aqui, ó. Tá, coloca lá no Google que vocês vão achar, ou é com S ou com Z, acho que é com Z mesmo, né? Então aqui nesse documentário mostra essas imagens com aquela musiquinha de fundo, aquele som maravilhoso, um trabalho muito bem produzido feito pela NASA, se eu não me engano. Então Stargaze 1 e Stargaze 2. Então a gente fica imaginando assim os confins do universo, aquelas galáxias que foram criadas, galáxias que colocam a nossa galáxia no bolso, de tão grandes que elas são, aquelas estrelas magníficas, aquela coisa toda. A gente pensa assim, poxa, mas Deus está tão ocupado criando esses mundos, criando essas estruturas galácticas, que a gente não consegue nem imaginar. A gente vê foto, mas a gente não consegue nem dimensionar a realidade dessas estruturas. E a gente fica se perguntando, além dele ficar o tempo todo ocupado com a criação do universo, ele ainda se preocupa com cada homem. Ele está aqui assim, olhando aquela galáxia sendo criada e de olho para ver se eu não estou cometendo algum pecado. Aí todo mundo sabe que Deus é onipotente, porque ele tem o poder absoluto. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é onisciente, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o poder máximo que Deus tem e que a doutrina endossa, porque se nós pensamos em Deus, na inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, somente uma inteligência que tem o poder absoluto, a consciência absoluta e esteja presente em tudo, é capaz de ser considerada realmente uma divindade, do modo como nós entendemos. Então, quando Kardec perguntou se Deus realmente se ocupa com cada homem, que ele é muito grande e nós muito pequenos para dar essa importância, os espíritos responderam: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Talvez Kardec, quando tivesse feito essa pergunta, foi uma pergunta meio desafiadora. Aquela coisa assim, Deus não tem mais o que fazer do que ficar cuidando de cada indivíduo pessoalmente? Não seria mais fácil ele criar assim, uma lei geral para cuidar de todos ao mesmo tempo, para ele não ficar se preocupando com cada ser? E aí os espíritos deram uma resposta, ou compreendendo a provocação dele, mas entendendo que ele tinha essa consciência, ou contradizendo aquilo que ele imaginava. De imaginar assim que Deus veio falar com o homem, que Deus veio falar especialmente com você, etc e tal. Então Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menores que sejam. Na questão 964, Deus tem a necessidade de se ocupar com cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Ou seja, nós podemos pecar. O pecado é aquele erro contra os mandamentos divinos, contra essas leis divinas, dentro da concepção das religiões tradicionais. A doutrina espírita não está preocupada com o pecado. Aliás, a doutrina espírita é até um tanto equivocada, é até um tanto mal interpretada por muitos de nós, quando nós começamos a pensar assim que a doutrina espírita considera aquilo que é certo e considera aquilo que é errado. Aí eu já falei para vocês de uma passagem budista que eu gosto muito de insistir porque ela traz para nós um ensinamento muito profundo. Ela diz para nós assim que não existem erros e acertos. Existem consequências. Consequências que são boas e consequências que são ruins. Então não importa aquilo que você faça, nós classificamos como certo e como errado, e essa nossa classificação é equivocada. Porque se eu for, por exemplo, para o Irã e der um tapa no rosto de uma mulher porque ela porque ela falou mais alto comigo, eu estou certo fazendo isso. E se eu venho aqui para o Brasil e faço isso, eu cometo uma intervenção. Na verdade, eu posso ser punido pelas leis sociais. A Lei Maria da Penha está aí, considerada uma das 3 leis mais importantes criadas no nosso planeta, criada aqui no Brasil, para proteger as mulheres. Então aqui as mulheres são protegidas por uma lei. Isso é errado.
quando eu cometo essa agressão. Se eu for para o Irã e apedrejar uma mulher que me traiu, eu estou fazendo certo. Isso é lei. Então, quando a gente fala em certo e errado, depende muito da nossa interpretação. Então, é muito mais fácil a gente não analisar os atos, mas a gente analisar as consequências. Aí, então, as consequências podem ser positivas ou podem ser negativas. Aí a gente começa a ter uma visão muito mais ampla dessa questão. Mas Kardec perguntou aqui, então, se Deus tem a necessidade de se ocupar com cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir. A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Eu falava do pecado. O pecado significa exatamente esse erro contra a lei divina. E esse erro, nós podemos pensar, esse pecado ele pode acontecer nos nossos pensamentos. Nós pecamos por pensamento, quando nós contrariamos os 10 mandamentos divinos. Nós pecamos nas palavras e nós pecamos nas atitudes. Significa que Deus está vigiando aquilo que eu penso? Significa que Deus tem interesse em ficar analisando cada detalhe dos nossos pensamentos? Dentro das religiões tradicionais é muito fácil. Deus pode tudo. E Deus faz tudo. Mas aí então os espíritos responderam: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão. Vamos falar aqui com o nosso português atual, né? Você é um guloso e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças, por vezes, e por vezes a morte, são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos para o comentário de Kardec. Ele diz assim: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus, que nós já conversamos sobre elas, né? Mas essas leis são tão abrangentes, leis que regem a matéria, o mundo material, que são as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, a lei que conduz a vida do homem no mundo material, que é a nossa interação com a matéria, a necessidade que nós temos da matéria, as leis morais que conduzem as nossas ações dentro do campo moral, dentro do campo das ideias, do comportamento. Mas são leis ainda tão abrangentes e tão profundas que nós conhecemos assim. É como se nós estivéssemos na frente de um pequeno lago, acreditando que nós conhecemos as profundezas do oceano. É como o caso da formiguinha que eu falei para vocês, que anda em cima de uma folha numa árvore, e ela acredita que, conhecendo essa folha, ela já conhece todo o planeta que ela vive. E aí, então, fazendo aquela graduação que eu sempre faço com vocês, a folha se encontra num galho que tem outras folhas que ela não conhece. Esse galho está numa árvore que tem tantas outras folhas que ela não conhece. Essa árvore está numa floresta que tem milhares de outras árvores que ela não conhece. Essa floresta se encontra num continente, se encontra no planeta. E a formiguinha não se dá conta disso. Então, na verdade, essas leis que regem, essas leis naturais que regem o universo, essas leis não regem minha vida. Essas leis regem o universo. São leis tão profundas e tão complexas que a gente não conhece quase nada delas ainda. Daí que muitas vezes nós conhecemos um pouquinho delas, e por isso a gente tem dificuldade de compreendê-las e temos dificuldade de vivenciá-las. Mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai naturalmente tendo uma visão um pouco mais profunda. Então a gente vai tendo experiência de vida, a gente vai compreendendo. Eu sei, por exemplo, que matar uma pessoa é errado. Mas eu não mato uma pessoa hoje, eu, André, não mato uma pessoa, não porque eu vou ser preso, porque eu vou ser encarcerado e vou ser punido pela justiça. Eu não mato porque eu sei que é errado matar uma pessoa, eu não tenho o direito de tirar a vida dela. Eu não me vejo numa situação em que eu mate uma pessoa. E isso já foi absorvido pela minha consciência, porque eu sei que isso não pode ser feito. Como é que eu poderia explicar isso de modo mais profundo? Não sei. Eu só sei que dentro de mim eu sei que isso não deve ser feito, eu sei que isso é errado. Então, quer dizer, eu já consegui absorver essa lei. Então, aquelas situações mais grosseiras, eu não tomo veneno, por exemplo.
Por que eu não tomo veneno? Porque eu sei que o veneno vai destruir meu corpo e eu vou morrer. Tem aquele instinto natural de sobrevivência que diz que eu não posso me matar. Se por acaso eu cometo um suicídio, significa que eu estou infringindo essa lei. Mas eu não vou tomar esse veneno porque eu sei que ele vai me fazer mal. Pronto, eu já tive uma compreensão, embora muitas vezes eu não sei qual é a composição química daquele elemento, eu não sei quais serão as consequências dele no meu organismo, se ele vai destruir células, se ele vai destruir sistema nervoso, eu não sei. Eu só sei que eu não posso fazer isso. Então eu vou tendo assim a compreensão das leis que regem a minha vida, meio que na prática. Porque na teoria eu preciso então entrar no campo da filosofia. Eu preciso parar, analisar o porquê daquela lei, quais são as suas consequências, quais são os seus benefícios, os seus malefícios. E nós não estamos acostumados a parar para pensar sobre isso. Até porque a dinâmica da nossa vida acaba não permitindo isso. Imagina eu no ônibus assim parado, em vez de ficar ouvindo assim um pagode, um funk, ficar vendo as vitrines assim na loja, eu fico parado olhando para o céu assim filosofando. Eu lembro que eu tinha um professor de história, já comentei com vocês sobre isso, que ele dizia assim, né, que a gente falava assim, estudava sobre a sociedade grega, e a gente lembra que muitos filósofos da nossa história eram gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros por aí. E a gente falava assim, mas por que tantos filósofos eram gregos e a gente não teve filósofos depois disso? Aí ele falava brincando, né? É muito fácil, manda Aristóteles pegar um ônibus em São Paulo às 6 horas da tarde para ver se ele fica pensando, filosofando sobre a origem do universo. Era muito fácil, eles eram de famílias nobres, eram pessoas bem abastadas, pessoas bem reconhecidas, eles tinham tempo para ficar sentando olhando para o céu. Na nossa vida é assim, a gente não tem tempo para pensar sobre isso. A gente não tem tempo, a nossa sociedade não nos permite fazer isso, a nossa estrutura acadêmica não nos permite filosofar. As aulas de filosofia hoje são aulas dadas muito mais por currículo e por obrigação do que por importância de nos fazer pensar. Daí então que a gente aprende muito mais na prática do que na teoria. Porque a teoria, nós evitaríamos muitas consequências negativas se nós tivéssemos noção daquilo que a gente faz. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. A Silvani colocou, né? Mas a gente enlouquece, erramos mesmo quando queremos acertar, né? Que caminhada difícil. Mas nós temos dois tipos de erro, Silvani. O erro da ingenuidade e o erro da intenção. O erro da intenção, nós felizmente estamos conseguindo sublimar. É uma sala espírita, Luci. Bom dia, bem-vinda. Então, quando a gente erra por intenção, isso demonstra a ignorância e essa intenção negativa que existe dentro de nós. Quando nós erramos por ingenuidade, significa que quando nós cometemos aquele erro, nós evitamos errar de novo. É aquela história que eu sempre falo para vocês. Se você for numa delegacia, agora, exatamente nesse horário que nós estamos estudando, e você chegar lá e encontrar alguém algemado numa cadeira, que acabou de ser preso, está ali conversando com um delegado, e você pergunta para ele, meu querido, você por acaso está arrependido do que você fez? Ele vai dizer, sim, estou sim senhor, estou muito arrependido, eu não devia ter feito isso. Aí a pergunta é, você está arrependido porque você está preso, ou você está arrependido porque você sabe que é errado? A maioria das vezes em que nós nos arrependemos de alguma coisa, é porque a coisa deu errada. Não é porque nós temos consciência de que está errado. Quando nós erramos por ignorância, é porque eu não sabia. Eu falei, olha, eu tentei acertar, mas infelizmente eu errei. Eu falei o que eu não devia falar, porque eu tive uma intenção, mas eu não imaginei que fosse acontecer isso. Eu fui naquele lugar, mas eu não imaginei que aquelas pessoas estariam ali. Eu pratiquei esse ato, imaginando que talvez fosse dar certo, mas não deu. Agora, no caso daquele criminoso, por exemplo, e a maioria de nós cometemos esses crimes contra nós mesmos, né? Aquela coisa assim, olha, eu sei que é errado comer muito doce. Eu sei isso, a gente estuda isso na escola, a gente é bombardeado na televisão com essas informações, sabendo dos danos que o excesso de doce causa no nosso organismo, aquela coisa toda, mas a gente está comendo. Aí, de repente, aparece um distúrbio orgânico no seu organismo, um problema por excesso de doce, aí você fica assim, ai, como eu estou arrependido, eu não devia ter comido aquilo. Quem nunca, né, se deliciou com aquela bela feijoada, depois tomou aquela caipirinha, depois ficou passando mal e ficou repetindo depois, ai, eu não devia ter comido tanto. Mas com você eu falo com chocolate depois, Vaninha, com você eu falo da pizza.
A Vaninha é assim, né? Ela vai comer a pizza e fica assim, eu vou engordar 3 quilos, como eu estou deprimida. Né? Na hora que estava comendo estava tudo bem, mas depois que engorda vem a consequência. Isso, na verdade, demonstra o quê? A nossa intenção de cometer o erro. Porque eu sabia que o excesso me fazia mal. Me faria mal, né? E sabendo exatamente que esse excesso me faria mal, eu deveria ter me contido, mas eu não resisto a isso. É assim que funciona. Então, muitas vezes, Vaninha, isso. Obrigado, Jamila. Né? Então, na verdade, a gente pensa assim, a gente tem um criminoso que está numa delegacia, e na nossa vida é assim. O indivíduo que comete uma traição, uma infidelidade no seu relacionamento pessoal, o indivíduo que comete um excesso da alimentação, aquele fumante, por exemplo, né, ele está a vida inteira dele como fumante. De repente chega um momento em que aparece um câncer de pulmão. Aí ele fica, eu não devia ter feito isso. Ele sabia que era errado, conhece os malefícios do cigarro. O indivíduo que bebe, por exemplo, vai para uma balada, um garoto que vai para uma balada, e aí então ele bebe muito, depois o carro dele sofre um acidente, ele fica, eu não devia ter bebido aquilo. Ele sabia que é errado. Esses são os erros intencionais que nós praticamos. E agora tem aqueles erros ingênuos, aqueles erros em que nós tentamos acertar, mas nós nos equivocamos, aí a gente aprende. Eu vou conversar com alguém, dou um conselho, essa pessoa não gosta do conselho, briga comigo e tal. Eu falei, olha, desculpa, não tinha intenção de te ofender, de te magoar. Eu já sei que da próxima vez eu não devo fazer isso. Porque quando eu erro sem intenção de errar, as consequências me machucam muito mais. Quando eu erro por intenção de errar, aquele erro só vem me causar dor. E na verdade eu não aprendi com sabedoria, eu tive que aprender na marra. Vamos em frente aqui no que Kardec colocou para nós. A gente vê que o mecanismo da vida, né, pessoal, é muito mais simples do que a gente imagina. Somos nós que nos fazemos de desentendidos, ou somos nós que queremos complicar as coisas? Somos nós que queremos impor leis, as nossas leis, num mundo que já é regido por leis muito superiores. Porque, por exemplo, as minhas leis, olha só que interessante que ia ficar o mundo, hein? As minhas leis seriam o seguinte: ninguém ia passar fome, todo mundo ia ter que repartir o dinheiro que tem. Toda a comida que a gente tem em excesso, a gente ia distribuir para quem não tem. Ninguém ia brigar comigo, de preferência. Se eu estivesse andando na rua, eu gostaria que o trânsito estivesse livre. Eu gostaria que eu pudesse viajar para onde eu quisesse, sem pagar nada para ninguém. Estão adorando meu mundo, né? Imagina o mundo de vocês, como é que seria. Eu colocaria uma lei, eu gostaria que a Vaninha comesse todo o chocolate do mundo e não engordasse e não passasse mal. É uma lei também. Então, quer dizer, a gente vai na brincadeira criando essas leis absurdas, essas leis egoístas, essas leis que são completamente sem propósitos, porque nós somos assim. Então, na verdade, não são as nossas leis que devem reger o nosso mundo. São leis superiores que devem reger a vida de todas as pessoas. Então, na verdade, somos nós que somos rebeldes a essas leis, querendo criar as nossas próprias leis. Né? Pois é, mas eu gostaria que não me chamassem também, Ivonir, faz parte da outra lei. Né? Olá, Maria, bom dia. Então vamos aqui seguindo com o raciocínio de Kardec. Tá. Se sofremos as consequências dessa violação, essa violação das leis, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo, né, pela seguinte comparação, pela seguinte ideia. Um pai dá a seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios de saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Deixa a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará um repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o agir à vontade.
Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados, que se dispensará à cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda esta diferença. Deus dá ao homem um recurso por meio de novas existências para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não terá, se empregar mal o seu tempo. Aqui nós temos algumas questões importantes para analisar. Algumas leis que nós tanto ouvimos falar, que nós tanto valorizamos, né, ou melhor, nós tanto conversamos sobre ela, mas muito pouco damos a atenção para compreendê-la. A gente pensa da seguinte forma: quando Kardec perguntou se Deus se ocupava com cada detalhe das nossas atitudes, com cada ação nossa, será que Deus vai se preocupar se eu infringir uma lei do trânsito, se por acaso eu pegar alguma coisa de alguém que não me pertence, de eu machucar uma pessoa, de magoar uma pessoa? Será que ele está preocupado com isso? Na verdade, a gente pensa sempre assim, que o universo é regido por leis. Essas leis naturais que nós já conversamos são leis que regem o mundo material, como, por exemplo, a lei da gravidade. A gente coloca a lei de gravidade, que é um rótulo que nós colocamos, para pedagogicamente entendermos melhor. Então a gente coloca nome nas coisas, expressões, definições, para poder entender aquilo que acontece através da nossa análise. Então eu sei, por exemplo, que eu não posso voar, a não ser com o auxílio de instrumentos, de equipamentos. Vai com Deus, Tina, bom dia. A não ser com o auxílio de equipamentos. Mas eu não posso voar, porque a minha estrutura orgânica não permite, porque a força da gravidade do planeta não permite, etc. e tal. Então eu não posso voar. Essa é uma lei natural. A lei gravitacional que permite que a Lua fique orbitando a Terra, que a Lua e a Terra fiquem orbitando o Sol, que o Sol fique ali naquela posição na galáxia, aquela coisa toda. Então, tudo faz parte de uma lei natural. Mas a gente tem outras leis que são interessantes da gente compreender, que são as leis morais. Então, são também leis que regem esse mecanismo evolutivo a que nós estamos submetidos, que é, por exemplo, que nós chamamos de lei de causa e efeito. Essa é uma lei. Tudo aquilo que eu faço me traz uma consequência. E quando a gente fala de causa e efeito, a gente não pode pensar apenas do lado negativo, o lado positivo também. Se eu estudo dedicadamente, obrigado, filhinho. Se eu estudo dedicadamente para uma prova, o efeito vai ser: eu vou bem nessa prova. Se eu não estudo para essa prova e vou assim, não seja que Deus quiser, é muito comum os jovens brincarem assim, né? Eu fiz a prova do tipo Chico Xavier, né? Põe a mão na cabeça e fala: Deus, escreve que eu estou te ouvindo. Né? Então a molecada hoje tem essa, né? Fazer prova do jeito de Chico Xavier, porque é assim que eles imaginam que vão bem nas provas, né? Tenta psicografar alguma coisa que seja produtiva. Então, na verdade, nós temos assim, leis de causa e efeito, são consequências naturais. E essa lei de causa e efeito, ela interfere em várias, ou seja, ela rege a nossa conduta em várias situações, na saúde e na doença. A princípio, naquilo que eu faço hoje, Kardec até fala, né, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ele fala das aflições atuais e das aflições anteriores. As aflições anteriores são aquelas que são equívocos que nós praticamos em vivências passadas e que vieram como consequências aqui no nosso futuro. A gente já vai falar já sobre isso também. Mas as aflições atuais são aquelas que nós criamos agora mesmo. São aquelas aflições que nós não precisávamos viver. Valeu, um abraço. São aquelas aflições que nós não precisaríamos viver. Então, por exemplo, doenças que nós causamos pelo nosso estilo de vida, pelas substâncias que eu ingiro, que eu estou ingerindo, pelas substâncias que eu estou inalando, pelas substâncias que eu estou tendo contato. Então isso vai provocar no meu organismo lesões que vão me trazer sofrimento.
Então, na verdade, quando eu tenho um problema intestinal pelo tipo de dieta que eu consumo, muita fritura, muito doce, muito tempero, muito condimento, muito refrigerante, a gente sabe qual vai ser o resultado. Puf, uma gastrite. E essa gastrite vai me trazer uma dor física que vai interferir em mim moralmente. E essa interferência moral significa que eu vou ficar aborrecido, eu vou ficar deprimido, vou ficar angustiado porque eu não posso comer nada. Bom dia, Perfu. Eu vou começar a sofrer aí situações como consequências naturais das minhas influências físicas. Então, lei de causa e efeito, a saúde e a doença. Se eu pratico exercícios, se eu tenho uma dieta regrada, se eu me alimento na quantidade certa que eu preciso me alimentar, se eu pratico exercícios, se eu durmo no tempo certo, se eu evito aqueles estresses, aqueles desgastes, né, se eu evito dentro do possível, né, da minha rotina, do local que eu vivo e tudo mais, eu vou ter uma vida saudável. Quer dizer, é uma lei de causa e efeito. A causa é a minha previdência, o efeito é a saúde. A causa, a minha negligência, o efeito, o sofrimento. A gente fala de amizade e inimizade. Lei de causa e efeito. Muitas vezes, relações antipáticas são causadas por atitudes que nós temos, atitudes egoístas. Às vezes eu insisto em transformar uma pessoa naquilo que eu quero, eu fico provocando, fico pegando no pé dela, fico ali praticando bullying, que é a moda do momento, né? Uma moda bastante triste, por sinal, mas eu faço isso. Qual é a consequência natural? A inimizade. Só que muitas vezes eu me coloco numa condição de inimizade, não como sendo aquele indivíduo superior, acreditando assim, ele é meu inimigo, mas eu não faço nem diferença. Muitas vezes eu me coloco como inimigo, mas sofrendo as consequências dessa inimizade. E aí então vem as perseguições, vem ali as agressões que eu acabo sofrendo. E tudo isso porque eu causei alguma coisa. Não é aquela perseguição gratuita. Eu provoquei essa consequência. Às vezes dentro da família, antipatias dentro da família, antipatias dentro da relação. Eu me casei com uma pessoa naquele namoro todo apaixonado, aquela coisa toda, né? E de repente a relação começa a entrar na rotina, eu começo a pressionar a minha companheira, a minha esposa, começo a me tornar indiferente a ela, começo a fazer isso, fazer aquilo, chega uma hora que ela cansa e fala assim, olha, eu quero me separar de você. Aí eu falo assim, mas você não pode me deixar, como essa vida é cruel. Qual foi a causa? A minha atitude dentro da relação. Qual foi o efeito? O sofrimento que isso gerou pela separação. Esse é um exemplo que eu estou colocando para vocês. A riqueza e a pobreza. Normalmente as pessoas querem nascer ricas, mas elas não trabalham para poder sair da pobreza. Algumas vezes a pessoa tem riqueza e negligencia essa riqueza e acaba perdendo tudo. Isso não é castigo, não é punição, é causa e efeito. Então é através de leis dessa natureza que Deus acaba regendo todas as nossas vidas. Ele não está preocupado em te castigar e falar assim, eu vou te deixar pobre para você sofrer. Existe uma lei que rege a vida de todo mundo. Cada vez que a gente foge dessa lei, que a gente quebra essa harmonia, como nós colocamos no início, nós somos normalmente convidados a voltar para a harmonia ou somos arrastados a voltar para a harmonia. E esse arrastamento é assim, provocando sofrimento. Nós temos uma outra lei que a gente conversa bastante sobre isso, a lei de atração, as afinidades. Semelhante atrai semelhante. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tenho determinados tipos de valores, tenho determinadas intenções, tenho determinado modo de pensar, eu vou atrair pessoas que se assemelham. Eu vou atrair pessoas, filhinho, por favor. Eu vou atrair pessoas que pensam como eu. E pessoas que não pensam como eu serão repelidas. Eu normalmente vou repelir essas pessoas. Dessa forma, então, é importantíssimo que nós tenhamos essa visão. Né? Só um instantinho, por favor, filhinha. Então nós temos esse modo de pensar. E tendo esse modo de pensar, acaba gerando exatamente esse tipo de problema. Só um instantinho, pessoal, por favor. Prontinho. Então, dessa forma, a gente começa a pensar. Né?
Vamos ali. Isso, sobe tudo para mim, Sil, por favor. Então nós temos ali, né, uma outra lei de afinidade, exatamente aqui. Nesses relacionamentos que nós acabamos construindo, eles acabam provocando esse tipo de situação. Se eu tenho meus valores, que a gente lembra assim, né, minha avó dizia sempre, através desses ditados populares, que gambá cheira gambá. Você já deve ter ouvido isso, principalmente dos antigos, né? E como gambá cheira gambá, que nós colocamos, significa que, se por acaso eu sou uma pessoa que tem um determinado tipo de valor, determinado tipo de conduta, isso mostra claramente para nós que eu terei próximo a mim pessoas que pensam como eu, pessoas que se comportam como eu. Se eu tenho os meus valores, é o caso, por exemplo, aqui da nossa sala. Todos os dias nós nos encontramos, todos os dias nós falamos sobre os mesmos temas, todos os dias nós nos preocupamos em estudar esses assuntos. Dessa forma significa o quê? Que nós criamos essa afinidade. Mas se por acaso eu crio uma sala aqui no Pautalk, que tem o objetivo de fazer críticas destrutivas, que tem ali objetivos de falar sobre assuntos que são prejudiciais às pessoas, significa que eu terei pessoas que compartilham dessa mesma ideia. Então essa é a lei de afinidade, é uma outra lei que é criada para reger as nossas vidas. Agora, tem uma outra lei que nós vemos também, que é a lei da reencarnação. Ou seja, aquilo que eu faço hoje terá uma continuidade no futuro, né? A compatibilidade, né, Sandra? Então, terá uma continuidade no futuro para que eu sempre siga aquela trajetória evolutiva. Aquela trajetória de me levar sempre para a evolução. Porque como nós sabemos que na natureza tudo tende a evoluir, nós, como espíritos, também tendemos a evoluir no sentido moral e no sentido intelectual. Então, hoje é uma etapa da minha existência. Terei outras etapas futuras. Hoje a reencarnação ela é muito discutida na nossa sociedade. Eu falo muito discutida porque a gente vê isso, por exemplo, nos programas de televisão. A gente fala de pessoas que falam de terapias de vivências passadas. Então são temas que são discutidos hoje, mas que as pessoas não se preocupam em analisar isso cientificamente. Elas analisam filosoficamente, analisam religiosamente. Não é porque na Bíblia não está escrito isso, tem um monte de coisa que não está escrita na Bíblia. Mas então há aquela aceitação ou há aquela recusa. Mas essa lei de reencarnação é uma das formas que Deus, por exemplo, interfere na vida das pessoas para que nós evoluamos. Quer dizer, ele não se preocupa em interferir diretamente no meu problema, mas essas leis que regem o universo, regem o nosso mundo, regem o mundo espiritual e regem qualquer outro mundo onde haja inteligência. Por isso, então, nós não temos que nos preocupar, porque Deus está bravo comigo. Ele não está bravo com você. Se você analisar o problema que você está vivenciando, e aí então exatamente recomendamos, né, sempre a leitura, mais uma vez, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para entendermos que as aflições atuais são aquelas que nós criamos. Algumas vezes por intenção, algumas vezes por ignorância. E depois nós temos ali as aflições anteriores, que eu cometo um ato de negligência ou de equívoco na minha existência passada, e na atual eu sofro as consequências disso, só que eu não me lembro. A lei do esquecimento é uma outra lei. Porque se eu me lembrasse de todos os meus atos do passado, eu me lembraria, aquela história assim, né? Eu queria muito saber quem eu fui, onde eu vivi, com quem eu vivi. Eu me lembraria desses fatos. Só que eu me lembraria também das atitudes que eu tive naquele passado. E a gente lembra que quanto mais no passado nós voltamos, maiores são os erros que nós praticamos. Porque se hoje nós somos o que nós somos, imagina naquele passado de 2 séculos, 3 séculos, 5 séculos, 10 séculos. Imagina as atitudes da humanidade naquela época. Melhor não saber? Não. Certamente nós não devemos saber. Vocês se lembram, né? Eu já perguntei, só para a gente poder concluir aqui o nosso raciocínio, eu perguntei para o espírita, não seria mais fácil se nós lembrássemos das coisas do passado para poder viver melhor? O espírito chamado Coriolano, um espírito muito querido, ele respondeu assim com muita tranquilidade, ele falou assim, filho, né, porque os espíritos normalmente chamam a gente assim e dá assim um tom muito pessoal, muito carinhoso. Ele diz assim, filho,
Não tem situações na sua vida atual que você queria esquecer? Imagina se você se lembrasse também das anteriores. Aí a gente pensa, fala assim, se eu pudesse deletar alguns arquivos da minha memória, eu formataria meu HD, na verdade nem deletaria, eu formataria meu HD e começaria de novo. Tem aquela coisa que você fala assim, se eu pudesse apagar isso quando eu fiz 20 anos, se eu pudesse apagar aquilo quando eu fiz 25. A gente ia apagando os erros do passado só para não ter que lembrar mais. Felizmente algumas coisas eu já esqueci. Agora imaginemos se eu me lembrasse de tudo aquilo que eu vivi hoje e mais aquilo que eu vivi nas existências anteriores. Então a lei de reencarnação nos dá essa liberdade de sempre recomeçar. Embora a sensação, a intuição do erro continue vivo na minha memória, no meu inconsciente, tem alguma coisa que me incomoda, tem alguma coisa que está dizendo isso, aquilo tudo, que eu sei que eu não devo fazer, tem aquela culpa que eu carrego que eu não sei por que essa culpa. Né? Pois é, né, Maria? Né? Dá até aquele frio na barriga. Então eu carrego aquela culpa, mas eu não sei porquê. Eu chego num lugar, eu fico constrangido, eu não sei porquê. Então eu guardo a intuição, mas eu não lembro dos fatos, felizmente. Porque se eu lembrasse dos fatos, eu me sentiria constrangido diante das pessoas, diante de quem eu pratiquei algum ato equivocado, algum tipo de infração, as pessoas que eu machuquei, que eu magoei, contra mim mesmo. Então, na verdade, tem esse esquecimento. Então nós temos vários tipos de leis. Então eu citei para vocês aqui, né? A lei de causa e efeito, a lei de atração, a lei de reencarnação e a lei do esquecimento. São 4 leis que nós colocamos, só de uma forma didática. Mas nós temos ali várias e várias outras situações que também se colocam como leis que regem as nossas vidas. Então Deus não precisa ficar preocupado, porque o universo funciona, digamos assim, no automático, com essas leis que nos conduzem naturalmente para essa evolução. Então não se preocupem se Deus vai te castigar ou se Deus vai te dar um presente. Se você receber um benefício, você recebeu por mérito. Se você teve alguma dificuldade, enfrenta alguma dificuldade, infelizmente foi a consequência de alguma coisa que você praticou. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Deus não é aquela personalidade que cria panelinhas. Vem aqui rezar na minha igreja que Deus vai te beneficiar. Quer dizer que se eu não tiver tempo de ir na igreja, se eu não puder pagar alguma coisa, Deus vai me castigar? Significa que se eu não ajoelhar e fechar os olhos para rezar e eu ficar rezando no carro, a reza do outro é mais forte do que a minha? Essa lei de afinidade também diz respeito à afinidade mental que nós temos com o mundo espiritual. Quanto mais sincero eu sou nessa minha afinidade, maior é o envolvimento que eu tenho com esses fluidos superiores. Então, na verdade, tudo é uma questão de leis. Não é uma questão de personalidade. Certa vez eu comentei com vocês, conversava com um rapaz que ele veio naquela provocação religiosa, num outro site, num chat, no UOL, numa sala de espiritismo, as pessoas entravam lá para fazer provocação. E aí então ele começava assim, né? O que vocês seguem exatamente? A gente falou assim, olha, moralmente a gente segue os ensinamentos de Jesus, né? Que trouxe no Evangelho, que trouxe as várias diretrizes morais que a gente pode seguir, coisa e tal. E ele falou assim, mas que Jesus vocês seguem? Porque o Jesus da minha igreja não se envolve com o espiritismo. Aí você já para, assim, naquela época eu era muito impulsivo nas minhas discussões, e aí então eu partia para a discussão, né? Não na ofensa, mas no debate, naquela coisa toda, né? Hoje eu dou aquela respirada e falo assim, Deus. Exatamente, né? Deus não joga dados. Quer dizer, Deus não fica contando com sorte e azar, não tem preferência. Ele não criou o indivíduo para dar preferência para ele, me criou para deixar isolado. Mais para frente a gente vai falar sobre o céu e o inferno, que também é um outro detalhe que faz parte desse capítulo. Tá? Então, pessoal, conversamos um pouquinho sobre toda essa questão da interferência de Deus na nossa vida. E o ponto principal que nós temos que trabalhar no nosso inconsciente, porque isso está tão impregnado no nosso inconsciente que a gente tem uma dificuldade enorme de se desprender dele. Deus não tem personalidade humana. Aliás, Deus não tem nem personalidade que nós conhecemos. Deus não tem sentimentos para ser magoado. Deus não tem orgulho para ser ferido. Deus não precisa de perdão de ninguém, porque Deus não se ofende. Ele tem leis que regem isso. Ele simplesmente diz assim, meu filho, se ele puder me dizer dessa forma, né, meu filho, você se desviou, você vai ter que voltar. Aí ele passa a mão na cabeça, dá um beijinho, vai cuidar daquela galáxia que ele estava criando e deixa que a própria lei me conduza para o caminho de volta.
Deus não se magoa, Deus não se ofende, Deus não sente raiva. Deus é amor absoluto. E tudo que coloca na nossa vida é exatamente isso, para favorecer o nosso desenvolvimento. Em atendimento fraterno, só para concluir aqui o nosso estudo de hoje, em atendimento fraterno nós encontramos com muitas pessoas que falam de perdas de entes queridos. Então, quer dizer, uma mãe que vem pedir ajuda porque ela não consegue lidar com o sofrimento de ter perdido seu filho querido, um filho que perdeu o pai, irmãos, cônjuges, amigos, e diz assim, né, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus foi me castigar dessa forma? É o nosso entendimento diante da nossa limitação, da compreensão da grandiosidade de todo esse processo, da encarnação, da desencarnação, dos estímulos que nós recebemos, das dificuldades que vêm como consequência dos nossos equívocos. Tudo faz parte de uma lei. Entendendo isso, a gente para de ser rebelde, a gente para de se fazer de coitado, a gente para de se ver como vítima de tudo. Tudo faz parte de aprendizado para nós. E essa resignação significa, isso é difícil, eu sei que é difícil, mas eu vou trabalhar dentro daquilo que eu posso. Eu aceito esse teste porque eu sei que ele é temporário. E eu sei que isso vai me conduzir para uma condição melhor. Hoje é muito difícil. Amanhã vai ser muito melhor. E eu tenho que ter essa perseverança. Meus amigos, fechando por aqui, eu passo para o nosso amigo Décio, que vai fazer para nós aqui o encerramento, e depois a gente volta. E lembrando, principalmente, que disso que a gente conversou hoje, certamente nós teríamos muita coisa a aprender para aqueles que conseguem, né, ver com mais profundidade esse tema também. Então esse pouquinho que a gente trouxe hoje foi aquele comecinho, para a gente começar a ver a coisa de um modo diferente. Então quando pensarem em Deus, não pensem naquele homem barbudinho, né,